onde os eleitos, regenerados, justificados e chamados por Deus congregam, aprendem e preservam os ensinamentos de Cristo. É um lugar também onde todos desenvolvem os seus dons para a edificação da igreja, onde todos buscam santificação e onde todos se preparam para dar razão da esperança que sustentam. E é sobre esta parte da definição da igreja que nós gostaríamos de falar nesta noite. A igreja é um local onde as pessoas se preparam para dar razão da esperança que sustentam. E esse texto nos convida a pensar sobre esta necessidade, a necessidade de eu e vocês darmos razão da nossa esperança. E como esse texto nos orienta? Eu quero destacar em primeiro lugar o seguinte desafio desse texto, quando eu e vocês somos convidados a dar razão da esperança que nós sustentamos. E que desafio é esse? O desafio da bondade em todo o tempo. Meus queridos, o apóstolo Pedro escreveu estas duas cartas quando as sombras da perseguição se projetavam sobre a igreja. E ele vê duas formas pelas quais os conflitos se fazem presentes na igreja de Jesus Cristo. A primeira delas é: os conflitos se fazem presentes porque são frutos da convivência dos filhos de Deus com aqueles que resistem à sua mensagem. E a segunda maneira é uma perseguição institucional, levada a efeito por parte daqueles que têm autoridade institucional. O contexto dessa carta, meus queridos, é o do ano 64, em Roma. E neste ano foi iniciada a perseguição pelo imperador romano Nero. Como nós sabemos, Nero foi aquele que mandou incendiar parte da cidade de Roma para que os cristãos fossem culpados deste incêndio. Nero também, em sua perseguição contra a igreja, chegou a aprisionar cristãos e acendê-los como tochas humanas para iluminar os seus jardins à noite. Portanto, as sombras da perseguição já se faziam presentes. E nestas duas cartas, Pedro vai olhar para estas duas possibilidades. Uma perseguição de certa forma natural, que se dá quando pessoas convivem juntas e pensam diferentes, mas uma perseguição também institucional, quando uma autoridade que está sob a igreja, sob os cristãos, uma autoridade secular, persegue a igreja. E então vem a pergunta: como se portar diante dos desafios? E a palavra de Deus nos responde. Versículo 13: sendo zelosos do que é bom. E este zelo, meus queridos, pelo que é bom, ele começa a ser descrito no início do capítulo 3. Ele é descrito, por exemplo, quando as mulheres têm um procedimento exemplar diante dos seus maridos que não são crentes. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 a 6. Este procedimento exemplar, ou este zelo pelo que é bom, também pode ser percebido na forma como os maridos tratam e devem tratar as suas esposas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Também este procedimento exemplar, este zelo pelo que é bom, pode ser percebido na forma como os irmãos tratam e devem se tratar entre si. Notem, meus queridos, que todos são desafiados a ter um comportamento honesto, cheio de temor, um espírito manso e tranquilo, um trato igualitário entre a esposa e o esposo, e entre os irmãos deve se manifestar igual ânimo, compaixão, sendo fraternalmente amigos, demonstrando misericórdia, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes procurando bendizer a Deus em todo o tempo. Todas estas afirmações, meus queridos, nós encontramos neste capítulo 3.
Um comportamento honesto e cheio de temor é descrito no capítulo 3, versículo 2. Um espírito manso e tranquilo, capítulo 3, versículo 4. Um trato igualitário entre o esposo e a esposa, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Entre os irmãos, o igual ânimo, a compaixão, o serem fraternalmente amigos, o serem misericordiosos, 1 Pedro 3, 8 a 12. Note, meus queridos, que Pedro olha primeiramente, diante da existência dos conflitos, para o contexto da família, para o contexto do lar. E ele diz que este é o nosso primeiro teste de como vamos nós suportar outras situações conflituosas mais abrangentes. O primeiro desafio de Pedro é para que nós enfrentemos situações que nos trazem dificuldades e inquietações dentro do lar e na convivência com os irmãos, para depois estendermos este mesmo comportamento em relação à perseguição institucional. Meus amados, diante dos conflitos, o que é normal na nossa natureza? Nós murmurarmos. Diante das perseguições, ainda que sejam pequenas, qual é a nossa reação? É nós pagarmos o mal por mal, é pagarmos a injúria por injúria, é devolvermos as ofensas na mesma moeda. Olhem para 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. E então, diante dessa possibilidade inerente à nossa natureza, Pedro vai dizer o seguinte: aquele que quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Muitos podem achar que, fazendo isso, estão perdendo o seu tempo, pois quem está sendo arrogante, quem está muitas vezes provocando o conflito, nem sequer vai perceber, nem sequer vai dar conta, nem sequer vai notar. Talvez a reação da pessoa seja: de que vale eu ser bondoso ou ter zelo por aquilo que é bom, se quem está me causando problemas sequer percebe isso, sequer nota isso, se quem está me trazendo inquietação sequer percebe, sequer nota isso, se quem está machucando e ferindo o meu coração sequer observa esta minha bondade. Muitos acham: olha, eu estou perdendo tempo em enfrentar assim os meus conflitos no meu lar, os meus conflitos na igreja, os meus conflitos entre os meus irmãos ou entre os meus amigos. Mas se pensamos assim, observe, queridos, o versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam males. Portanto, não perdemos tempo quando eu e vocês decidimos ser zelosos pelo que é bom. Não perdemos tempo quando eu e vocês decidimos trabalhar isso na nossa convivência com o nosso esposo, com a nossa esposa. Não perdemos tempo quando decidimos trabalhar desta forma os eventuais conflitos que possam surgir da nossa convivência no corpo de Cristo, ou da nossa convivência com as pessoas com quem nós trabalhamos. Em todo o tempo, a exortação de Pedro é que sejamos bondosos. Diz-nos o versículo 13, que devemos ser zelosos na prática daquilo que é bom. Meus queridos, ainda não lutamos contra a carne e o sangue, ainda não enfrentamos conflitos de grande magnitude, ainda não enfrentamos resistências institucionais. O peso da perseguição ainda não veio sobre nós. E note que em todas estas afirmações usei a palavra ainda. Mas diante desses pequenos desafios, que talvez sejam um pré-teste, uma preparação, como nós temos reagido? Como nós temos enfrentado estes conflitos cotidianos? Qual tem sido a nossa atitude? Temos sido zelosos pelo que é bom?
Esse é o desafio da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ser zelosos pelo que é bom. Nos nossos pequenos enfrentamentos, nos nossos pequenos conflitos, diante das nossas pequenas diferenças. E é isso que Pedro aponta no capítulo 3, versículos 1 a 12. Mas a partir do versículo 13, meus amados, ele vai aprofundar essa compreensão. Ele desafia-nos a partir destes versículos a testemunharmos eficazmente e corajosamente aqueles que pedirem razão da nossa esperança. E Pedro aqui, meus amados, além de ser inspirado pelo Espírito Santo, tinha muita experiência para falar sobre este assunto. O desafio do testemunho aos que pedem razão da nossa esperança. Ele aprendeu sobre isto e aprendeu da forma mais difícil possível. Conforme nos diz o Evangelho de Mateus, em determinado momento Jesus Cristo chamou aos seus apóstolos e passou a lhes mostrar as coisas que deveriam acontecer. E disse que era necessário, notem, era necessário seguir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos anciãos, principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ora, Pedro nem sequer terminou de ouvir esta informação tão importante que Jesus Cristo estava trazendo. E nem sequer ouviu que Jesus disse: é necessário morrer e ressuscitar. Porque notem, de forma intempestiva, Pedro disse o seguinte, chamou Jesus à parte, e começou, meus amados, a repreender Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, isso de modo algum lhe acontecerá. Mateus capítulo 15, versículo 22. Notem que ele ouviu de Jesus duras palavras: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Um outro episódio, o evangelista João, e é interessante que só João narra este episódio. O evangelista João nos informa que lá no jardim do Getsêmani, quando as autoridades vieram para prendê-lo, Simão Pedro, puxando da sua espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malcom. E o que Jesus disse a Pedro? Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Agora, observe, meus amados, o mesmo Pedro afirmando: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. 1 Pedro 3,13. Notem aqui uma evolução da espiritualidade de Pedro. Há aqui um desenvolvimento da maturidade de Pedro. Se antes ele julgava senhor da situação, a tal ponto de repreender a Jesus Cristo, e a tal ponto de tentar impedir que Jesus Cristo bebesse o cálice que ele veio para beber, neste momento, ele entende que ele não era senhor da situação, ele não era um senhor das circunstâncias, ele não era o senhor da sua própria vida. Note que as nossas intenções, muitas vezes, por melhores que sejam, se constituem cogitações das coisas dos homens e não de Deus. Por isso o apóstolo Pedro, tendo aprendido essa lição, diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós. Por duas circunstâncias, Pedro queria ser o Senhor, Pedro queria ter o controle da situação, Pedro queria ditar os rumos da vida, notem, do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro aprendeu a lição, Pedro desenvolveu sua espiritualidade, Pedro caminhou rumo à maturidade.
a tal ponto de dizer: não, não somos senhores das nossas vidas, dos nossos corações, do nosso destino e nem das circunstâncias pelas quais vivemos. Jesus é o Senhor. E ele diz: santificai então a Jesus como Senhor, estando preparados para dar razão da esperança que há em vós. Meus amados, interessante pensar que quando Jesus não é o Senhor das nossas vidas, nós passamos a cogitar não as coisas do Senhor, mas as coisas dos homens. Isso por si só é muito sério. É muito sério. Mas há algo mais sério ainda. Passamos a ser muitas vezes instrumentos nas mãos do diabo, tentando impedir que o propósito de Deus se cumpra. A reda de Satanás, pois cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Quem é o Senhor das nossas vidas? Quem realmente nos governa? As circunstâncias? Os conflitos? As dificuldades de relacionamento entre o esposo e a esposa, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, entre nós e os nossos superiores, entre os superiores e nós? Quem é que governa a nossa vida? São aqueles que nos ameaçam? São aqueles que nos perseguem? São aqueles que nos maltratam? Ou são aqueles que nos impõem sofrimentos? Quem é que governa as nossas vidas? Nenhum destes governa e deve governar as nossas vidas. Jesus deve ser o Senhor. Ele deve governar as nossas vidas. Sem meio às perseguições, às provações, às dificuldades, aos conflitos, sejam naturais, sejam institucionais, os nossos olhos estiverem colocados em Cristo e em seu propósito. Notem, as pessoas vão ter desejo de saber por que é que nós temos esperança. Possivelmente ninguém perguntasse a Pedro sobre a sua esperança quando ele tentou impedir Jesus de cumprir o seu propósito. Possivelmente ninguém fosse desafiado a perguntar a Pedro sobre a sua esperança quando ele sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas muitas pessoas foram desafiadas a pedir razão da sua esperança quando viram que o falar de Pedro denunciava que ele estava com Jesus. Quando viram que Pedro era alguém transformado por Jesus Cristo, transformado pelo Espírito Santo, que não era alguém que queria ditar o rumo das coisas, mas alguém que santificava o Senhor em todas as circunstâncias. E esse é o meu desafio, é o seu desafio: santificar a Jesus e então despertar naqueles que o cercam o desejo de saber por que, apesar de tudo e de todos, ele ainda conserva a sua esperança. Porque apesar de todas as circunstâncias, ele ainda conserva a sua fé. Por que algo tão especial na vida deste? Meus amados, eu e vocês precisamos estar preparados para dar razão da esperança que nós sustentamos. Nosso modo de ser, nosso modo de proceder diante dos conflitos tem despertado esta curiosidade? As pessoas têm pedido razão na nossa esperança? Elas têm visto essa esperança estampada em nós, pela forma como nós enfrentamos as perseguições naturais ou institucionais? Terceiro ponto, o desafio de uma postura correta diante das perseguições. Pedro faz uma pergunta aqui no versículo 13: quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Em tempos normais, alguém poderia dizer: ninguém vai nos maltratar se nós formos zelosos por aquilo que é bom. Por quê? Porque a bondade é um poderoso antídoto contra a maldade. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O bem é a única forma, a única maneira pela qual nós podemos vencer o mal. Mas notem que os dias de Pedro, os dias da igreja, tanto em sua primeira carta quanto na sua segunda carta, não eram dias normais. Aliás, Pedro foi preso quando escrevia essa primeira carta.
Não eram dias normais. E então Pedro olha para o seu tempo, para o seu contexto e diz: sim, é possível que alguém venha nos maltratar, mesmo que nós sejamos zelosos por aquilo que é bom. Notem que ele vai afirmar isso duas vezes, versículo 14 e 17. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Nesse contexto, meus amados, o ardente fogo da perseguição já se projetava sobre Pedro, já se projetava sobre a igreja. E há exortações explícitas aqui sobre as atitudes que a igreja deveria tomar se viesse a enfrentar e quando viesse a enfrentar o ardente fogo da perseguição. Note no versículo 16 do texto que nós lemos. Para entendermos o 16, leiamos o 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento. Há três formas pelas quais eu e vocês devemos dar razão na nossa esperança e enfrentar as perseguições: mansidão, temor e boa consciência. Como é que Pedro reagia antes? Pedro reagia tentando impedir Jesus de cumprir o seu propósito. Como é que Pedro reagia antes? Sacando da sua espada e tentando impedir que Jesus enfrentasse o Calvário. E agora ele diz: olha, se vier, ou se vierem as perseguições, ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês devem não tentar ser senhores da sua vida e da situação, mas santificar a Jesus Cristo como Senhor, estando preparados para dar razão da esperança que vocês sustentam, fazendo isto com mansidão, fazendo isto com temor, fazendo isto com boa consciência. Meus queridos, é interessante pensarmos nessa transformação de Pedro. É interessante pensarmos que eu e vocês, que temos o Espírito Santo, também devemos evidenciar tamanha transformação. Devemos demonstrar tamanha diferença. Devemos demonstrar tais evidências de crescimento e de maturidade espiritual. O Pedro que nós vemos nos evangelhos é um Pedro completamente diferente daquilo que nós vemos em suas duas cartas. Por quê? Porque ele havia aprendido a servir ao Senhor. Perseguições, meus amados, não se tratam meramente de disputas teológicas, nem de guerras santas. As perseguições nos impactam se nós formos perseguidos, mas também impacta aqueles que nos perseguem. Se nós enfrentarmos as perseguições da maneira correta. E qual é a maneira correta de enfrentarmos as perseguições? O texto nos diz: com mansidão, temor, boa consciência, sem ficarmos alarmados ou temerosos com as suas ameaças. 1 Pedro 4, 12 a 14, confiram comigo, meus irmãos, um pouquinho adiante desse texto que estamos estudando. Diz-nos Pedro: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sob vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Note que aqui Pedro enxerga nas perseguições um motivo de alegria. Estas evidenciam a identidade do servo de Deus e a comunhão do servo de Deus com Cristo em seus sofrimentos. E se os cristãos se identificam e se identificarem com Cristo em seus sofrimentos, também se identificarão com Ele na sua glória. Além disto, as injustiças sofridas pelo nome de Cristo tornam patente sobre nós
a glória de Deus. Estevão, quando deu seu notável testemunho, e quando as pessoas rilhando os dentes avançaram contra ele, provocando ali um linchamento, elas não viram um Estevão desesperado, elas não viram um Estevão que estava sem evidenciar qualquer sinal de esperança, mas olhando para o seu rosto, viram que ele resplandecia como o rosto de um anjo. Meus amados, é motivo de alegria o passarmos por aflições, é motivo de felicidade o passarmos por aflições, porque elas demonstram que nós compactuamos com o sofrimento de Cristo, que estamos destinados a compactuar da sua glória. Diz-nos o texto: as injúrias sofridas pelo nome de Cristo tornam patente a presença do Espírito da glória de Deus em nós. A presença da bondade, meus amados, em contextos adversos, indica a nossa viva esperança. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. E Pedro diz: olha, as nossas atitudes diante da perseguição devem ser a de santificar a Cristo em nosso coração como o Senhor, a dar razão da nossa esperança, fazendo com mansidão, com temor, com boa consciência, mas ele também demonstra alguns sentimentos que devem estar presentes em nosso coração. O primeiro deles é a alegria. 1 Pedro 4,14: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. 1 Pedro 4,13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. A ausência do medo ou de perspectivas negativas. Não vos amedronteis com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Concluindo, meus amados, as pessoas nos veem sendo zelosos na prática daquilo que é bom. As pessoas nos veem alegres quando muitas vezes sofremos injustiças. As pessoas percebem o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas em todas as circunstâncias. As pessoas nos questionam sobre a esperança que nós temos, se admiram com a esperança que nós temos em momentos de tensão e de conflitos. As pessoas olham para nós e percebem algo diferente. Nós temos aproveitado essas oportunidades e dado razão da nossa esperança. Diante dos pequenos ou grandes conflitos, das pequenas ou grandes perseguições, nós temos demonstrado temor, mansidão e boa consciência. Que as pessoas vejam o senhorio de Cristo em nossas vidas, a começar pelo nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo, seguindo pelo nosso relacionamento entre nós como irmãos e entre as pessoas com quem convivemos na sociedade, e que as pessoas também vejam em Cristo em nós, se porventura institucionalmente viermos sofrer pelo nome de Jesus Cristo, que olhando para nós, elas se sintam desejosas de saber qual é a razão de tanta esperança, e que eu e vocês estejamos preparados para dar razão da esperança que há em nós. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.